Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Olha só, hein? Hoje, dia 9 de junho, estamos começando aqui mais uma live diretamente aqui de São José dos Campos, estado de São Paulo, para todo o Brasil, para todos os estados, por esse mundo afora, né, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos aqui. Já vão se acomodando aí, né? Porque hoje tem conteúdo, pessoal. Hoje nós vamos falar bastante sobre, então, uma ferramenta, né, que eu acredito que não pode faltar aí para os consultores, né? Quem busca desenvolver projetos, né, de melhoria contínua, certamente não pode deixar aqui, né, de dominar essa ferramenta tão importante que nós vamos falar hoje, que é o FEMEA, né, pessoal? Então, já se organizem aí, já vão chegando, já vão me dizendo de onde vocês estão falando. É isso aí, já vou dando aqui as boas-vindas para vocês, enquanto eu estou organizando aqui, para então iniciarmos essa live tão rica, né, pessoal? Eu vejo que o pessoal tem mandado aqui muito feedback positivo, então aproveito para convidá-los a seguir este canal e também compartilhar para aqueles que gostariam de saber um pouco mais sobre esses temas, né? Eu falo que esse encontro de segunda-feira é um encontro que eu compartilho aqui conhecimento, né? Abordando várias ferramentas estratégicas e é gratuito, pessoal. Então, aqui é um bate-papo, né? Que realmente eu me colocando à disposição de vocês, tá? Para contribuir, então, cada vez mais aí com o próximo, né? Com você, com a sua empresa, né? Com a sua carreira, com a sua jornada, né? Então, sim, já compartilha também com os seus conhecidos, né? Os seus colegas aí, para então, né? Ter acesso, né? A este conteúdo que eu acredito que é tão importante, né, pessoal? Tão valioso, eu tenho certeza que irá ajudar muita gente aí, né? Já vão se acomodando aí, pessoal. Vamos se organizando, né? Que eu tenho certeza, né? Que a gente vai conseguir aqui desenvolver, então, um conteúdo bem bacana aqui para vocês. Olha, estou com o Sérgio Santos, seja bem-vindo, Sérgio, direto de São Paulo, também o Daniel. A turma está conectando, pessoal. Aqui uns 2 minutinhos, a gente já começa. Hoje é um conteúdo bem bacana, né, pessoal? Quando a gente fala aqui de FEMEA, né, o FEMEA ele pode ser aplicado em algumas amplitudes ali, né, não somente na manutenção, onde que ele é mais conhecido, mas também, né, em processos, projetos. Então, olha, nós vamos falar bastante sobre essa ferramenta. Então, já vão dizendo aí de onde vocês se encontram para eu poder dar as boas-vindas para vocês. Estamos, então, ao vivo, compartilhando, então, essa live via YouTube e também via LinkedIn e conectando também via Instagram. Tá? Então, estou compartilhando aqui via Instagram. Muito bom, né, pessoal? Então, esse é o Daniel, está em Brasília. Muito bacana, Daniel. É isso aí, meu amigo. Muito bom, obrigado aqui pela sua companhia. Pessoal, então vamos lá. Aqui 2 minutinhos, estamos aqui nos acomodando aqui, a turma está conectando. Pessoal, olha, esse tema, ele é muito legal, tá? E aproveito já, então, para deixar aberto aqui, né, quem gostaria de deixar as perguntas relacionadas a este tema, né, quando a gente fala aqui do FEMEA, né, muitas dúvidas acabam surgindo, né, no momento de executar o FEMEA. Tá? A teoria é mais fácil de compreender, mas o foco aqui está na prática, tá? Então eu vou passar aqui, né, sobre o que é o FEMEA, né? E aí certamente tem toda uma etapa de desenvolvimento. Depois eu vou abrir um exemplo de FEMEA para vocês e vou passar aqui também
algumas sugestões aqui, né, dicas pulo do gato mesmo para vocês, e aqui é compartilhamento realmente do que a gente vive, né? Então, uma coisa é você trabalhar com FEMEA teórico ali, né? E outra coisa é você realmente aplicar isso aí na sua prática mesmo, no seu dia a dia, né? Lembrando, pessoal, que o FEMEA, ele é um sistema orgânico, tá? Então, a gente precisa sempre deixá-lo atualizado, tá? E eu vou repetir isso assim, então, que apresentar para vocês aqui um pouco mais sobre essa ferramenta. É isso aí, pessoal. Bom demais. Estou super feliz aqui, então, né, de poder compartilhar aqui esse conteúdo com vocês. Olha só, então nós estamos com o Ricardo Coelho, Ricardo que está lá do interior do Mato Grosso, estamos com o Daniel, lá da capital, direto, né, da torre de controle desse Brasil, Daniel Tolentino, que está em Brasília, Sérgio, mais uma vez, em São Paulo. Pessoal, que honra tê-los aqui comigo. Vocês sabem aqui que nós compartilhamos conteúdos aqui, né? Vamos falar assim, conteúdos reais, de onde as coisas acontecem. E onde as coisas acontecem, pessoal? No Gemba, não é mesmo? Então, olha só, também terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, é dia de GembaCast, né? Então, amanhã nós teremos aqui um episódio muito bacana, que nós iremos abordar aqui sobre as boas práticas, os desafios também, né? Em beneficiamento de vidros, com um grande profissional, né? O Davidson, que vai estar conosco aqui, tá? O Emerson, lá das Minas Gerais também, olha só, né, meu grande conterrâneo da capital, né, do queijo, do pão de queijo. É isso aí, pessoal, então vamos lá. Olha, eu vou subir aqui, então, já a nossa apresentação. Olha, então é isso, né? Hoje é um tema muito interessante sobre o FEMEA. Então, será que vocês realmente sabem utilizar, né? Quem aqui já utilizou o FEMEA, pessoal? Quem aqui, já coloquem aqui, né, os comentários. Quem aqui já usou o FEMEA e quem aqui tem dúvidas com o FEMEA? E olha, pessoal, esse é o momento de tirar dúvidas. Tirar dúvidas, tá? Aqui não é para eu vender curso de FEMEA, tá? Não estou aqui para isso. Aqui é para tirar dúvidas de vocês, então aproveitem para colocar aqui as perguntas, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir contribuir com vocês, tá bom? Então, olha, eu estou aqui com duas telas, porque eu tenho aqui o material que eu estou acompanhando, que eu vou mostrar para vocês. Tenho aqui a câmera também direto, que eu vou olhar, né? Vou ter aqui um contato olho no olho, diretamente, então, aqui do Gemba para vocês. Então, é isso, pessoal. Bom demais da conta. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Pessoal, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Mello, sou consultor especialista, né, em manufatura, ou seja, desenvolvo projetos de melhoria contínua, excelência operacional, e também sou especialista em confiabilidade. É isso mesmo, eu tenho também uma pós em engenharia de manutenção voltado para a gestão de ativos, e eu, né, vivo aqui uma jornada, né, já há um bom tempo, desde 2017, focado aqui para, né, o desenvolvimento e execução de projetos de consultoria, e acredito muito, tá? Então, sim, tantos projetos de excelência operacional ou os projetos de confiabilidade, eu utilizo bastante sobre, tá, o FEMEA, porque é uma ferramenta extraordinária que vai dar essa sustentabilidade, então, para o seu processo, né? Lembrando que se a gente não tem disponibilidade, a gente não tem manufatura, tá? Se a gente não conhece os desafios da manufatura, tá? Então, tem o FEMEA de processos também, que eu vou falar um pouquinho mais, mas, enfim, então, é uma grande ferramenta que vocês podem utilizá-la, tá? Ao longo, então, desta jornada, tá joia? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho, né, sobre essa ferramenta. Então, quando a gente fala sobre FEMEA,
o que significa FEMEA, tá, pessoal? FEMEA aqui é a análise dos modos e os efeitos das falhas, tá? Então, vamos entender essa definição aqui, né? Então, é a análise de tudo aquilo que pode acontecer, tá? E também o impacto que essas falhas têm no processo, tá bom? Então, quando a gente aplica essa ferramenta aqui, essa ferramenta ela vai poder dar essa clareza para a gente no quesito, tá? De quais são os tipos de falhas que pode acontecer e esse efeito. Então, se acontece uma falha, qual vai ser o efeito daquela falha? Tá? E aí, certamente, a gente consegue, então, fazer o desdobramento aqui de toda essa jornada, né, de todas essas oportunidades, tá bom? Então, assim, vou passar um pouquinho mais, né, como que funciona, os tipos, né, uma definição, as referências, e que como que a gente pode, então, desenvolver, tá, este material e esta ferramenta aqui para vocês, tá? Então, a princípio, pessoal, ela é uma ferramenta que busca, sim, tá, evitar aqui, por meio dessa análise, desse conhecimento, né, quais são essas falhas potenciais e o que a gente consegue desenvolver de melhoria, tá? Tendo, então, essa atitude, eu falo que é uma atitude muito de gestão, que é a previsibilidade. Ou seja, a gente chegar na frente do problema. Então, se a gente sabe que tem um tipo de falha, que aquela falha pode acontecer, o que a gente precisa fazer, então, para detectar essa falha antes que ela aconteça? Então, se a gente conhece que um tipo de falha pode acontecer em função de um cenário, o que eu devo fazer, então, para prevenir que aquilo aconteça? Então, quais serão essas ações que nós vamos fazer? É uma ação de gestão? É uma ação de controle? É uma ação de alguma tecnologia que vai me auxiliar na detecção da curva ali, né, de repente, de anormalidade, né, a hora que a gente pega ali o ponto exato que ele está saindo, né, do seu comportamento, né, esperado ali, com certeza, então, o FEMEA, ele vai trazer. Então, essa técnica, tá, ela tem, então, como objetivo detectar antes que, de fato, as coisas aconteçam, porque aí a gente consegue, então, tomar, né, as nossas devidas ações, tá? Bom, existe, pessoal, também um book, né, que traz aqui todas as referências mais metodológicas, né, algo mais com, vamos falar, uma referência mais didática, né? Então tem aqui um book, né, que a gente consegue seguir à risca, tá? Então a ideia aqui, pessoal, não é, né, folhear esse book, passar de uma visão acadêmica, tá? Então, aqui realmente é uma visão prática do negócio, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma visão prática. Então, estou apresentando para vocês, tem um book, um handbook, né, que vocês podem acessar, tá? Que lá vai ter todo o direcionamento, né, toda a técnica de desenvolvimento, mas aqui eu quero ser um pouco mais pragmático, mais objetivo com essa ferramenta, tá? Então, com o FEMEA é possível, sim, pessoal, a gente aqui antecipar as falhas, né? Desde aquelas mais leves até as mais críticas, tá? Então, assim, a ideia aqui desse método, ele é, de fato, minimizar aqui a ocorrência dessas falhas, tá? E também evitar aqui a consequência, que são os efeitos, né? Então, quando uma falha acontece, qual é o efeito que essa falha gera no nosso processo, tá? E mais uma vez, a gente, né, enxerga bastante, tá, essa ferramenta em diversas amplitudes, tá? E o que a gente busca então com essa ferramenta é diminuir aqui essa probabilidade de ocorrência de falhas, tá? Em projetos, por exemplo, de novos produtos ou processos de manufatura, tá? Diminuir aqui a probabilidade de falhas potenciais que ainda não tenham ocorrido,
por exemplo, em produto, até mesmo em processos, né? Aumentar a confiabilidade desses produtos ou um processo em operação, né? Através da análise dessas falhas que já ocorreram, falhas, por exemplo, que podem ocorrer em ativos, né? Em máquinas, equipamentos. Então, olha, se a gente tem um histórico que aquilo já ocorreu, certamente trouxe um aprendizado. Ah, Leonardo, não trouxe um aprendizado, então para tudo que está tudo errado, tá? Se você teve um problema na sua manufatura, se você teve um problema, tá, no seu equipamento e você não fez uma análise de falha, já começou errado, tá? E o maior erro dos profissionais está diretamente correlacionado ao achismo. Ah, eu acho que é em função daquilo. Ah, quebrou, eu tenho certeza que foi por conta daquilo. E acaba, pessoal, que a gente não traz, vamos falar, uma ferramenta que é a análise de causa raiz ali do problema. Tá? Então, eu preciso fazer uma análise de falha. E essa análise de falha, ela não é só uma análise de falha, pessoal, relacionado à quebra de equipamento, não. Por exemplo, nós temos lá um software que está na sua versão beta, que está numa versão de testes, e começou a apresentar algumas falhas. E essas falhas, elas vão, então, ensinar e trazer aqui uma transparência, né, um cenário real de quando aquilo está em operação, né, erros que certamente isso vai ser registrado, e aí, com certeza, o sistema vai ser corrigido. Em uma manufatura, por exemplo, olha, o que deu errado em um processo? Com certeza, se a gente investigar aquela falha, nós vamos, então, implementar ações para que aquela falha não volte a acontecer. Então, essas falhas repetitivas, tá, é sinônimo de um mau entendimento e uma falha numa análise da falha, né, no conhecimento da falha. Nós não podemos remediar e tratar em sintomas. Nós temos que focar na causa raiz. Tá? Então, assim, e aí você pode colocar aqui requisitos, né? Olha, se uma linha, se um equipamento, se algo falhou, parou por tanto tempo, você pode abrir ali, então, né, a análise de falha. Tá? Então, sim, é super importante conhecermos aqui, pessoal, né, o que tem levado, então, né, ao impacto do resultado, que esse resultado indesejado. Né? Então, se a gente não consegue conhecer a razão pelo qual aquilo ocorreu, nós estamos... Aí nem adianta fazer isso aqui, tá? Porque, na verdade, pessoal, eu vou trazer aqui numa linguagem muito simples. O FEMEA nada mais do que o seu dicionário dos tipos de falhas que podem acontecer ali. E esse dicionário ele vai ser preenchido em algo que você trouxe, então, de experiência, também relacionado ao que o fabricante, tá, o seu manual trouxe ali de situações, tá, e bem como também aquilo que você vive na prática. Um equipamento, vamos pegar aqui um exemplo, né? Vou chamar vocês de novo aqui para a tela. Um equipamento, um carro, por exemplo. Vamos pegar um carro aqui que roda só em rodovia. Eu tenho certeza que ele vai apresentar um tipo de desgaste diferente daquele que só roda em estrada de terra, que é diferente daquele que só roda em cidade, que é diferente daquele que só roda, de repente, em um perímetro. Imagina, né, um carro que dá um apoio somente ali em um perímetro, por exemplo, um carro que dá apoio dentro de uma planta ali, né, dentro de uma fábrica, né, ele só fica rodando ali, né, vai ali e volta, vai ali e volta, ou seja, ele fica da primeira e segunda, porque não pode ultrapassar ali o limite de velocidade. Com certeza ele vai ter um outro tipo de desgaste. Então, nem sempre o comportamento das falhas serão
iguais, tá? Então, é super importante a gente aprender com a nossa realidade, aprender ali com o nosso cenário, aprender com o que nós estamos, né, vivendo na nossa realidade. Um equipamento que só roda em estrada de chão ali, né, de terra, ele tem um alto índice de contaminação de sílica, por exemplo, né, de terra, tudo mais, do que um que só roda em rodovia, tá bom? Então, assim, é super importante a gente compreender essa diferença para que, então, nós, né, possamos avançar. E aqui, então, tem um benefício, e quais são esses benefícios que o FEMEA traz, então, para a nossa empresa, né? De repente, aqui para o setor de manutenção. Ele reduz os custos de manutenção, mas ele também reduz custos operacionais, tá? Ele eleva o nível de segurança, tá, pessoal? Se fala muito sobre gerenciamento de ativos, tá? Sobre quem tiver maior interesse, é só buscar lá, né, sobre o que a ISO 55000 fala, o que a confiabilidade fala, tá? O que toda essa dinâmica, tá? Sobre, né, a gestão da confiabilidade, ele consegue, então, abordar aqui para a gente. Aí, quem quiser, pode buscar sobre RCM, tem muita coisa interessante ali, tá bom? Nós temos aqui redução das atividades que não agregam valor, tá? Porque, assim, mais uma vez, pessoal, aqui traz uma sabedoria extraordinária, tá? Eu vou trazer um ponto aqui dentro da manutenção. Muita gente pega lá o plano de manutenção e coloca ele para rodar, mas não analisa o cenário. E aí as falhas começam a acontecer, porque há um desgaste natural. Há um desgaste natural. Aquilo que o veículo que eu tiro zero da concessionária, a partir do momento que eu utilizo ele, ele vai tendo o seu desgaste natural. Só que aqui tem um grande detalhe, né? A gente começa, de repente, a fazer manutenções com um tempo que não faz sentido. É por isso que a gente tem uma técnica chamada preditiva. O que é a técnica preditiva? Não é a utilização de instrumentos que vão dar para nós, né, um resultado, que através desse resultado a gente sabe se faz sentido parar ou não. Ou seja, eu saio daquela manutenção preventiva tradicional, tá? E passo a trabalhar sobre condição. E sobre condição, o que é? Sobre recomendação de uma inspeção. E aí, o que vai acontecer? Se eu não conheço, eu não acompanho os modos de falha que pode acontecer, eu estou, de repente, com uma estratégia de manutenção totalmente cara, porque eu sigo um calendário, e esse calendário gera um custo. Ou, de repente, eu poderia esperar mais um pouco, ou, de repente, o tempo que tem a gestão, né, uma rota de inspeção está muito longa, conforme o necessário. Então, ao invés de acompanhar algo a cada X horas, eu estou acompanhando a cada 2x. Né? Então, assim, é muito importante a gente analisar essa dinâmica, tá? Bem como também o que agrega valor e o que não agrega valor. Tá? De repente, eu estou gastando dinheiro com coisa que eu poderia, de repente, deixar rolar. Faz parte da estratégia. E uma das partes, né, uma das estratégias que faz parte é o quê? Rodar até falhar. E essa é uma estratégia. Não faz sentido eu ir lá substituir uma peça, não faz sentido eu fazer algo, porque o custo de parada para aquilo é muito maior do que deixar a coisa acontecer. De repente eu tenho redundância, eu tenho, né, um equipamento A, um equipamento B, o equipamento B, na hora que o A falhar, ele entra em operação. Então, assim, existem estratégias que a gente consegue colocar em prática que vai também contribuir na sustentabilidade ali do seu orçamento, do seu custo, tá? Então, nós temos aqui a melhoria na qualidade, né, do que está ocorrendo, um alto nível de confiabilidade também e a redução aqui do MTBF, tá? Para quem não sabe, MTBF é um indicador dentro da manutenção, tá? Que tem aqui o tempo médio entre falhas, tá? Então, sim, se eu tenho, né, esse MTBF, né, o MTBF,
quanto mais acontece, né, é pior, não é? Então, se eu tenho um ciclo muito alto de MTBF, ou seja, eu tenho um ciclo de falhas muito alta, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que diminuir isso, né? E aí eu prolongo, então, né, entre eventos. Então, quanto maior, né, o nosso MTBF, melhor. Que é diferente do MTTR, que é o tempo de reparo. Quanto mais rápido eu libero o equipamento, melhor. Então, a gente tem que reduzir o quê? Neste caso aqui, reduzir os registros de falhas. Né? Então, assim, eu não posso ter o meu equipamento falhando toda hora, eu não posso ter um projeto tendo problema toda hora, eu não posso ter uma manufatura, tá? Né? Ali realmente acontecendo, né? Desenvolvendo, né? Então, assim, isso é fundamental, tá, pessoal? Então, é super importante aqui a gente avançar, né? E a gente, então, desenvolver essa linha de raciocínio. Tá bom? E aí, mais uma vez, eu acho que é super interessante a gente conhecer, né? Então, o FEMEA, ele pode sim ser aplicado em diversas frentes de trabalho, né? Em software, sistemas, design, processos, né? De manufatura, serviços, né? Software aqui, né? Manutenção, dentre outros, né? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês aqui é que o FEMEA, vamos falar, essa mentalidade, uma coisa é a gente seguir à risca, né, metodologicamente o FEMEA, outra coisa é a gente ter pensamento de FEMEA, sabe? Quando a gente pensa com essa filosofia, com essa ferramenta, o que a gente faz? A gente já naturalmente desenvolve essas boas práticas de forma natural. Eu não preciso esperar um formulário de FEMEA para pensar fazer FEMEA. Calma aí. É você se reunir com o time e falar assim, pessoal, a partir de agora, tá? A gente precisa registrar, a gente precisa aqui, né, analisar o que está acontecendo. E aí nós vamos também aprendendo. Por isso que eu falo que é um sistema orgânico. Por isso que eu falo que o FEMEA, sim, ele precisa ser atualizado constantemente. Tá? Imagina só começar amanhã. Eu tenho certeza que daqui 3 meses vocês terão muito mais informação do que tinha antes. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 12, 18 meses, vocês terão um histórico. E aí, o que esse histórico vai trazer de valor? Ganho na intervenção, porque você já sabe, tá, o que aconteceu, e os motivos daquela falha, e aí você então tem um checklist de resolução de problemas. Você sabe que, olha, é como a nossa estratificação, tá? Estratificação, pessoal, até eu vou escrever para vocês aqui, ó. Estratificação, ó. Estratificação, né? Estratificação é uma das ferramentas da qualidade, viu? É uma das 7 ferramentas da qualidade. E o que é a estratificação? É você realizar o desdobramento dos tipos de falhas que aquilo pode acontecer, tá? Vou trazer um exemplo aqui para vocês, super simples, tá? Um carro falhou, o carro não está ligando. Vamos fazer uma estratificação disso, né? A nossa estratificação qual é, né? E aí, essa estratificação, ela é interessante porque, olha, o carro não liga porque não tem bateria, não tem combustível, motor de partida está com problema, tá? Tá frio, eu coloquei etanol ali, o carro de repente é um carro mais antigo, não tem ali uma partida, né? Não tem uma gasolina, um reservatório de gasolina para fazer injeção, né? E aí, o que acontece? A gente, né, consegue então ter um checklist de resolução. Ou seja, quando eu vou resolver o problema de um carro que não pega, eu tenho ali um checklist, deixa eu ver o nível de combustível. Tem combustível? Tem. Já elimina essa possibilidade, falta de combustível. A bateria, como é que está? Ixi, a bateria, o painel não está mostrando, então o problema é a bateria. Eu não preciso tirar o motor de partida, testar, não sei o que, não. A gente sabe que o painel não está acendendo, eu não tenho energia na bateria, eu tenho que dar uma carga na bateria, eu tenho que fazer substituição da bateria. É a mesma coisa dos nossos problemas. Então, a estratificação, tá, ela traz essa referência aqui para a gente,
tá? De quais são os tipos de falha e certamente, né, essa mentalidade a gente consegue trazer então aqui para a nossa jornada, tá bom? E aí, basicamente, pessoal, nós temos aqui 7 etapas, tá? De como desenvolver aqui, tá? O nosso FEMEA, tá? A primeira etapa é o planejamento e preparação desse documento, depois nós vamos fazer uma análise da estrutura, uma análise da função do processo, fazer uma análise de falha, fazer uma análise dos riscos, nós vamos propor aqui uma otimização do processo, nós vamos documentar, nós vamos treinar, nós vamos comunicar como que aquele processo deve ser. Tá? Então, nós temos a análise do meu cenário ali, né, do que eu estou estudando, tá? Eu preciso fazer uma análise das falhas e dos riscos que aquilo pode trazer para a gente, tá? E também eu tenho essa parte da comunicação. E essa parte da comunicação, ela é revisão, né, de um plano de manutenção, revisão de uma lição, de um ponto que é uma loop, por exemplo, elaboração de uma LPP, uma lição ponto a ponto de como resolver um problema, tá? Treinamento para um time sobre como resolver determinado, né, falha, tá? Então, tudo isso traz para a gente aqui, né, um cenário muito interessante, que a gente começa a aprender com a nossa realidade. E aí, nós temos, então, aqui essas fases, né? Então, assim, da primeira à terceira fase representa uma análise do nosso sistema, tá? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma análise de um motor, tá? Então, eu vou entender que eu estou fazendo um estudo de um motor, eu vou entender a estrutura do motor, eu vou entender, né, a função do motor. Parou por aí, tá? Depois eu vou entender quais são as falhas, eu vou analisar os riscos que caso aconteça uma falha, qual é o risco que tem para o processo, tá? Qual é o risco que tem para o equipamento? Qual é o risco que tem ali para o cenário que eu estou vivendo? Então, da quarta à sexta etapa, ela significa, então, que uma análise da falha é a mitigação dos riscos, né? Então, é um estudo mesmo, olha, o que pode dar errado? Essa é a pergunta. O que pode dar errado? O que nós já passamos? Já tivemos algum problema no passado? Ah, chama o fulano de tal. Então, aqui, né, eu até teve algumas perguntas aqui já, que eu já vou ir respondendo, tá? Aqui, ó, o Ricardo, obrigado aqui pela sua participação, tá? O Ricardo colocou o seguinte, uma dúvida, é melhor ter uma equipe pequena e focada ou uma equipe maior e multidisciplinar para o FEMEA? Olha, é uma boa pergunta, tá, Ricardo? E assim, eu gosto muito de trazer aqui um cenário para você. O que acontece? Depende. Tudo depende, tá? Mas eu vou trazer alguns exemplos para também te dar uma clareza aqui. Primeira situação. Se nós estamos falando sobre manutenção, é super importante nós chamarmos quem? Operação, chamar um especialista, chamar alguém da manutenção do turno A, do turno B, do turno C, sabe? Então, quando a gente reúne essa equipe, com certeza nós teremos aqui, né, uma maior chance, né, de situações que podem implementar ali, né, e acrescentar de informações, tá? Agora, uma pequena equipe ali, né, seja até de especialistas, de repente fica só naquele cenário e acaba que a gente não escuta quem de fato está no dia a dia com a máquina, tá? Vamos falar, é o mesmo exemplo de que você está utilizando, por exemplo, lá, né, um software e você não escutar o usuário. Eu posso ter os maiores especialistas, design, programador, tudo, tá? Mas eu não estou escutando o meu cliente. Então, toda vez, o Ricardo, que nós formos, né, desenvolver uma análise de falha, né, entender, né, quais são, né, os modos de falha, os impactos,
é super importante nós termos aqui, sim, uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, ela vai, né, conforme o cenário que você está analisando, né? De preferência, colocar ali, né, no nosso time, uma equipe multidisciplinar que é o cliente, né, o usuário final, né, quem está com a mão na máquina ali o dia a dia, né? Quem conhece mais da máquina é muito mais o operador que, de repente, a própria equipe de manutenção, né? A operação, ela tem esse senso, né? Ela tem, né, essa dinâmica aqui, né? Então, ela convive, né, com o comportamento, ela sabe a hora que está tendo um ruído a mais, né, uma temperatura, enfim. Isso no caso de equipamento, né? Manufatura, ela sabe que olha, começou a ter um probleminha aqui no processo, né, no invase, na selagem, né, enfim, algum cenário relacionado à manufatura, né. Então, nós temos aqui, né, alguns exemplos, né, alguns cenários, né, que a gente, então, consegue. O Ricardo, né, Léo, um problema de qualidade ou uma quebra grave na linha, né, equipamento não previsto nesses documentos originalmente, né, deveríamos atualizar o FEME de processos ou de manutenção, né, usando esse exemplo. Rogério, obrigado aqui pela sua participação, né, pela pergunta também. Olha, é super importante nós sempre atualizarmos o FEMEA, sempre, tá? Sempre mesmo. Então, assim, um exemplo, tá? Nós temos ali alguns, se a gente comprar, por exemplo, eu recentemente, real isso aqui, tá? Eu recentemente comprei, nós, né, mudamos de casa, tudo mais, tal, precisei comprar uma máquina de lavar, né? E aí eu fui pegar o manual dessa máquina de lavar e lá tinha todos os tipos de falha e o que eu deveria checar, tá? Para saber se de fato aquela falha não está conectada a algo que eu não organizei, programei, estruturei direito, né? Então, assim, existem já documentos do fabricante que já sinaliza a gente aqui sobre alguns pontos, mas que de repente a gente, conforme, né, o nosso ambiente, né, a nossa dinâmica de utilização ali, vai trazer vamos falar, novos registros, tá? E esses registros precisam ser retroalimentados. Tá? Então, imagina a gente fazendo essa análise, né, constante. Tá? Então, diariamente, né, caso um registro, né, vamos falar que um equipamento ele parou, ficou 15 minutos parado, e aí vai ter primeiro o quê? Né, vai ter uma intervenção, porque a gente precisa liberar o equipamento. E aí a gente precisa ter um estudo, tá, para entender o que foi a causa daquele problema. Com isso, né, ao você chegar, né, ali na causa fundamental do problema, você checa no seu FEME, calma aí, isso gera algo que nós tínhamos passado ou não? Olha, não é. Então a gente vai precisar atualizar, né, esse documento, tá? E eu gosto muito de que, né, a gente, né, possa sempre levar informação para a operação. Tá? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, né, expondo dados, né, expondo material, sabe? Então, por onde eu rodo, né, por onde eu desenvolvo meus projetos de consultoria, eu sempre, né, tenho essa preocupação de, sabe, olha, um procedimento, como faz determinada operação, porque a gente sabe que se operar de forma errada, vai provocar ali uma falha do meu processo, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, para dar partida em equipamento, é diferente de eu parar o equipamento, né? A forma correta de utilizar determinado processo ali, né? Com certeza é fundamental a gente também desenvolver esses trabalhos. E aí a tecnologia, ela consegue realmente agregar muito valor para a gente, né? Eu vejo hoje em dia muita gente, né, ali na operação, tendo um Palm, um tablet, um celular, que a gente faz a leitura do QR Code, e aí, né, eu posso registrar uma ocorrência através desse QR Code, eu posso sugerir uma melhoria através desse QR Code, eu posso realizar uma análise de falha através desse QR Code, então, eu posso sugerir
né, situações que realmente pode trazer valor aqui para a gente, tá? Então, no dia a dia, é bem bacana, né, a gente ter isso, né, disponibilizado, porque também elimina falhas, tá? Que a ideia não é só falar sobre como faz uma análise de falha, né, mas como que a gente pode desenvolver e levar informação, né? Então, eu gosto muito de fazer, né, e não estou fazendo propaganda, mas a Isoflex é uma grande empresa que faz disponibiliza isso para a gente no mercado, né? Isso é muito importante, muito interessante a gente né, pensar aqui, né, e como desenvolver isso. Bom, primeiro passo, pessoal, vamos agora focar no FEMEA. Inclusive, quem for tendo dúvidas, pode me perguntar, tá? Então, eu coloquei aqui, tá, pessoal? Ó, eu estou aqui, tá? Então, fiquem tranquilos, mas eu quero só dar a visibilidade para vocês aqui do material, né? Mas eu vou deixar minha câmera aqui para vocês, né? Mas estou aqui com vocês, viu? Então, vou trocando as telas aqui para ficar mais nítido aí. Então, olha só, primeiro ponto, tá? Então, o estudo do FEMEA, ele começa com a definição, né, do que nós estamos analisando o quê, tá? Nós vamos fazer uma análise de onde? Do que se trata? É um equipamento? É uma máquina? Nós vamos fazer uma análise de processos, né? Quais são as falhas de qualidade, por exemplo, né? Nós estamos fazendo um estudo de um sistema, de um projeto, o que é, né? Então, assim, essa preparação, esse planejamento traz, então, aqui o título sobre o que nós estamos desenvolvendo, tá? Depois nós temos aqui a análise da estrutura, que está diretamente relacionada, tá? Né, como que funciona ali o processo, né? Então, assim, se eu vou fazer uma análise ali do equipamento, né? Do que se trata aquele equipamento, onde que ele opera, sabe? Qual é a função primária daquele equipamento, sabe? Daquela ferramenta, enfim. Então, é importante a gente analisar, né? Sobre aquele contexto que nós estamos, então, estudando, né? Avaliando. E aí, a partir do momento, né, que eu analiso essa estrutura, tá? Então, qual é, né, a capacidade nominal, sabe? Quais são as características, né, que o fabricante ele recomenda que esteja em operação, enfim. Então, a gente precisa entender isso. E aí, depois, nós vamos entender, né, sobre o que é, né? Então, assim, qual é a função, tá? Qual que é a estrutura, ou seja, qual é a função, quais são os requisitos ali que a gente precisa ter, né, para aquele equipamento, né, para aquele processo que nós estamos analisando. Então, é super importante a gente fazer essa observação aqui. Olha, então, se eu tenho vou pegar um exemplo, tá? Um motor, tá? Esse motor, ele está fazendo qual função? Por que ele está ali? Né? Ele está atuando em quê? Tá? Nós temos uma bomba, por exemplo. Então, essa bomba está bombeando o quê? Nós temos um redutor. Esse redutor está tendo qual função? Para quem? Né? Nós temos um rotor. Ou seja, enfim, aqui tem várias situações, né? Não só uma questão mecânica, mas elétrica, né? Enfim. E aí, depois nós temos aqui a análise das falhas, tá? E a análise de falha, ela é composta, né, por algumas situações, né? Por aquilo que o fabricante já recomendou, por aquilo que nós já passamos e aquilo que nós vamos passar também. E aí, nós temos, né, mais uma vez, nós podemos fazer a nossa sessão de brainstorming, tá? Que também é uma ferramenta da qualidade. Pessoal, olha, o que pode dar errado aqui? Tá? É uma sessão de brainstorming, tá? E aí, quando a gente está pensando o que pode dar errado, nós vamos utilizar uma outra ferramenta chamada estratificação, tá? Então, nós temos, né, toda essa utilização, porque vai nos guiar, vai conseguir nos nortear ou nos orientar, né, de forma estruturada para não virar bagunça um estudo de falha. E certamente aquilo que for acontecendo, nós precisamos então de, né, um registro, né, de falha, tá? Uma RNC, né, uma RAF, né, registro de análise de falha, enfim. E aí, com certeza, a gente, né, vai titulando aí. Cada empresa, né, tem empresa que chama isso de RAF, tem empresas que chamam isso de RNC, né, tem gente que tem empresa que chama de análise de falha mesmo, né, enfim, AF,
E aí, né, cada empresa, inclusive vocês podem digitar aqui, né, no chat, né, como que aí na empresa de vocês um documento de análise de falha chama, né? Então, quando algo acontece ali, né, como que a gente registra isso, né? Depois nós temos aqui a análise, né, de risco, né? Qual que é a gravidade, tá? Então, assim, eu preciso entender a gravidade daquilo, caso aquilo aconteça, qual é o nível de gravidade, qual é o nível de ocorrência, tá? E qual é o nível de detecção. E aí, certamente, a gente tem aqui um registro alto, ou seja, uma gravidade alta, média ou baixo. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, tá? Chegou ali, estamos no pronto-socorro, o médico está trabalhando como plantão, né, ali no plantonista, né, plantão 24 horas ali, tá ali no pronto-socorro, né, de repente chega algo, né, para ser atendido, né, uma pessoa está gripada, chega para ser atendida. A outra chega, né, depois, mas chega acidentada. Quem vai ser atendido primeiro? Né? E a gente tem um nível aqui, né, de severidade, a gente tem um nível de criticidade, tá, muito alta. Então, se a gravidade daquilo, né, for uma gravidade alta, com certeza a gente vai direcionar, e aí também o FEMEA consegue, então, direcionar, tá, vamos falar, tem empresas, pessoal, que é muito organizada com isso, que até tem a questão de prioridades, né? Então, se eu tenho uma equipe que está atendendo, né, uma intervenção, uma ocorrência ali, aquela ocorrência que eu estou atendendo, pode ser que eu largue tudo que eu estou fazendo para direcionar as pessoas para uma outra situação, né? Quantas vezes isso já não aconteceu? Quem trabalha com manutenção sabe que isso pode acontecer, né? Mas é importante, né, pós o atendimento, né, porque a gente tem que dar disponibilidade, a gente tem que dar a conformidade, é entender o porquê que aquilo ocorreu, tá bom? E aí, com certeza, quando a gente for fazer assim, né, essa análise desse risco, tá, nós precisamos aqui recomendar, né, que as medidas, né, sejam tomadas ali para melhorar esse controle de prevenção, tá? Então, assim, o controle de prevenção, ele está muito ligado à detecção, tá? Então, imaginem só, tá? Vamos pensar aqui, eu tenho, né, um equipamento, vou trazer um exemplo de equipamento que é mais fácil de vocês entenderem, né? Eu tenho um equipamento que, na sua performance normal, ele tem ali, de repente, ele trabalha em X temperatura. Tá? E aí, eu tenho ali, né, no painel dele, né, a temperatura do equipamento e tal. E aí, de repente, o operador, ele sempre está ali, né, acompanhando e tal, ele percebe, então, né, de forma visual, que a temperatura está acima do normal. Vamos trazer um exemplo da nossa realidade. Nós estamos na rodovia com o nosso carro, tá? Se eu não tiver ali, por exemplo, né, o marcador de velocidade, o marcador de temperatura, o marcador do nível de combustível, eu não sei como estamos. Então, é fundamental nós termos, então, aqui recursos para detecção, tá? Então, se eu tenho um recurso de detecção, com certeza, eu sei a hora, por exemplo, que o combustível entrou na reserva. Se eu não tiver isso, o combustível, o carro vai acabar com a gasolina comigo no meio do caminho, né? Então, assim, só que isso num cenário de equipamento, tem equipamento que não tem, né, válvulas, que não tem manômetros, que não tem, vamos falar, instrumentos, né, de tecnologia ali, que vai, então, contribuir para levar informação lá para o meu painel supervisório, e aí eu não sei se está bem, se está ruim, ou seja, o índice de detecção é colocar aqui um recurso que nos traz, né, clareza, né, informações sobre, então, o que nós estamos analisando, tá bom? Então, basicamente, né, nós temos aí este cenário, tá bom, pessoal? E aqui, mais uma vez, a questão da documentação, né? Então, assim, toda vez, né, que a gente faz um estudo, a gente precisa recomendar, né, através ali, qual é a saída, né, daquela análise de falha. A saída daquela análise de falha vai ser o quê?
né? Vai ser ali uma revisão do meu plano de manutenção? Vai ser uma revisão das boas práticas de fabricação? Vai ser, de repente, a implementação, né, de um procedimento operacional que não tinha? Vai ser, de repente, a implementação de um item que não constava lá no item de inspeção, na rota de inspeção? Então, quando a gente, né, elabora um documento desse, a gente precisa pensar, pessoal, qual é a amplitude, essa informação precisa chegar em quem, né, e de que forma, tá? Então, é por isso que nós temos ali, mais uma vez, ferramentas, tá, que é um próprio troubleshoot, por exemplo. O que é um troubleshoot, pessoal? Alguém conhece sobre troubleshoot? Troubleshoot nada mais é ali, né, de que um documento que vai auxiliar, né, na resolução de problemas. Então, eu sei que tem um problema e eu sei como resolve o problema. O FEMEA traz essa clareza para a gente. Então, o que nós estamos falando aqui não é simplesmente a elaboração de um documento chamado FEMEA. Ele é super importante porque, através dele, nós vamos ter aqui várias saídas. Repetindo, quais são essas saídas, então, de uma análise de um documento como este, né? Nós temos, né, elaboração, então, de um troubleshoot por operação, nós temos revisão do plano de manutenção, nós temos elaboração de um procedimento operacional, nós temos a revisão e elaboração de uma lição de um ponto, de uma lição ponto a ponto, enfim. Através disso, né, nós vamos ter ali novas estratégias também de manutenção, novas estratégias operacionais, sabe? De repente, através de uma análise, a gente está percebendo que um sobressalente, um spare parts ali de um fornecedor não está performando bem, e aí nós precisamos, então, através desse registro, tá, recomendar os suprimentos que só faça compra daquele tipo de material. Não é simplesmente eu chegar e falar assim, eu quero esse fabricante aqui. Então, a gente sabe que, através de históricos, de documentos, né, de técnicas, a gente consegue recomendar ali da melhor forma, tá bom? Pessoal, e aí, o que acontece, tá? Nós temos aqui, basicamente, né, um cenário que é extremamente importante, tá? Então, o FEMEA, e aqui já mostrando para vocês como que ele é formado, tá? Ele tem 3 estágios de análise, 3 fatores que pontuam, tá, aquele tipo de modo de falha, tá? Então, ele vai checar, né, ele vai te perguntar qual que é o índice de ocorrência, tá? Então, por exemplo, a ocorrência, aquele tipo de falha, ele acontece diariamente, semanalmente, mensalmente, acontece uma vez por semestre, ocasionalmente acontece. Então, qual é o índice de ocorrência? Ou seja, se é um problema que acontece constantemente, com certeza a pontuação dele vai ser alta. Depois eu tenho aqui o índice de severidade. O índice de severidade, ele pode estar relacionado aqui, né? Vamos pensar aqui em máquinas e equipamentos. Vamos falar, a condição do operador, que oferece risco de vida, por exemplo, né? Impacta na risco do colaborador, um acidente de trabalho, né? Quando isso acontece, por exemplo, ele pode impactar nas questões ambientais, né? Se uma bomba falhar, se um motor falhar, se algo falhar, né? O que isso vai provocar? A severidade disso? Olha, não tem impacto nenhum, tem um impacto médio, não, tem um grande impacto aqui, tá? Depois eu tenho a questão da detecção. Qual é o meu nível de detecção? Qual é o meu recurso? Eu tenho um recurso para detecção? Eu tenho um recurso para detectar que aquilo não está indo bem, né? E aí, quando eu falo que não está indo bem, né, se nós pegarmos ali, né, a curva PF de manutenção, quem lembra, né, a curva PF ali, né, e FF, né? Então, se nós temos a curva, né, que vamos falar, né, a falha, né, o ponto de falha e a falha funcional, não é mesmo? Então, assim, a gente precisa ter um recurso que detecta,
né, o ponto de falha. E se eu não agir, o que vai acontecer? A falha vai acontecer. Está dando sinal. Olha, começou a ter uma vibração além do normal. Começou a ter uma temperatura além do normal. Começou a aparecer uma falha que não era um comportamento normal, né? Começou ali a ter um desalinhamento, de repente, de um processo de invase, um processo de selagem, enfim, né? Processo de fabricação. Pensando em qualidade, olha, começou a sair do normal ali, hein? Ou seja, se a gente não tem um índice de controle, se a gente não tem recursos de controle, nós estamos bem ruins, ou seja, a pontuação, né, vai aqui com certeza trazer, né, um impacto bem ruim para a gente. Nosso nível de detecção é baixo ou é alto? Ou seja, o meu nível de detecção for alto, a pontuação é baixa. Se meu nível de detecção for baixa, minha pontuação é alta. Vocês concordam com essa linha de raciocínio? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, então, como que funciona essa análise aqui também, tá bom? Pessoal, então, basicamente, a gente segue aqui com esses 3 fatores, tá? E nós vamos multiplicar, tá, o resultado. Então, se eu tenho ali, né, que a gente chama aqui, né, de RPN ali, né? Então, é o grau de prioridade de riscos, tá? Então, eu vou pegar a pontuação da ocorrência vezes a pontuação da severidade vezes a pontuação da detecção. Vai me dar um número. O que vai acontecer, pessoal? De todas as análises que eu fizer, com certeza vai ter um maior problema para o menor problema. Mas é um menor problema relacionado ao meu cenário atual. E aí você pode pegar isso e dizer o seguinte, olha, calma aí, nós precisamos fazer um trabalho nesse cenário aonde a minha pontuação deu alta, tá? Pessoal, na prática, tá? Como que vai acontecer, tá? Basicamente, o nosso, né, formulário, ele é dividido, tá, por essas 3 grandes partes aqui. Então, eu vou falar, né, o índice, né, de severidade, o índice de ocorrência e o índice de detecção. Então, o FEMEA, ele tem um modelo, ele tem uma carinha lá, ele tem um formulário padrão, tá? Que você pode utilizar ali, tá? Então, eu tenho aqui, mostrando para vocês, né? Eu tenho um cabeçalho, né? Então, do que eu estou falando, qual que é o item que eu estou analisando, tá? Qual que é a área, onde se encontra aquele equipamento, ou aquele, né? Vamos falar, aquele processo que eu estou analisando, né? Quem que é o líder da área, sabe? Quem que é o responsável por fazer uma análise como essa? Enfim, qual que é o número aqui deste FEMEA? Enfim, então você pode ter um FEMEA por processos, né? Um FEMEA por tipo de equipamento, né? Então, ali nós temos, né, esse, realmente, né, Rogério? Então, nós temos aqui, ó, né, vamos falar, um grau, tá? Então, quando a gente multiplica, ali, voltando, né, quando a gente multiplica, a gente vai ter, então, né, aonde dar atenção maior, ou seja, aonde que eu preciso, né, ter aqui a minha abordagem, né, onde que eu preciso ter um foco maior, onde que eu preciso atacar primeiro, tá? Então, eu preciso saber, tá? Então, através, né, de um grau ali, né, vamos falar o vocabulário simples aqui, né, a pontuação decrescente ali, né, da maior pontuação para menor, ou seja, a maior pontuação é o maior risco. Tá? Então, eu preciso, existe um alto grau de prioridade de atendimento. Então, se eu tenho um maior risco ali, é no meu Pareto, ou seja, é ali que eu vou desenvolver um projeto. E esse projeto, pessoal, né, mais uma vez, a grande saída do FEMEA não é simplesmente eu só conhecer os meus modos de falha, tá? E a pontuação disso. É também dar gatilho para projetos de melhoria dentro da manutenção, dentro da operação, dentro de todas as áreas que a gente já falou aqui também, tá? Então, nós vamos entender aqui, né? Depois eu vou mostrar aqui, abrir um real para você, tá? Eu vou abrir aqui um formulário que a gente vai passar por ele aqui. Então, nós temos, né, a etapa do processo, ou seja, qual é a etapa? Se a gente tem uma manufatura, tá? Eu estou analisando um equipamento ou
algo do processo em qual etapa do meu processo macro, tá? Então, é o quê? É preparação? É corte? É invase? É expedição? Não sei. É montagem? Ou seja, em qual área que nós estamos atuando, tá? Qual é, né, a função daquele processo, né? Então, assim, o que que aquele equipamento, o que que aquela máquina, o que que aquele recurso faz, tá? Qual que é, né, a grande função dele, a função primária daquele equipamento que se encontra ali, ou até mesmo parte dentro de uma máquina, tá? Então, assim, a gente sabe que uma máquina ela faz várias operações. Eu estou analisando qual operação. Tá? Então, é um ponto importante aqui. E aí você vai descrever. Você pode descrever todas as operações aqui, né, que um equipamento faz, que uma máquina faz, que um sistema faz. Ou seja, nós estamos analisando qual? Tá? Nós estamos analisando o que? A pinça, o corte, o invase, a selagem. Nós estamos analisando o quê? Tá? E aí, dentro daquela função, quais são ou qual é, tá, um modo de falha que pode levar, né, que pode vir a acontecer, tá? E aí nós temos, né, o porquê daquilo, né? Então, sim, eu tenho um problema e esse problema, tá, ele foi em função de algo, né? Então, assim, olha, eu tenho, né, sei lá, um componente que não está ok, que não está em conformidade, né? Então, assim, com certeza ele vai trazer aqui para gente, né, um impacto, né, e vamos falar assim, um registro de algo que não está legal, né? Então, assim, se algo aconteceu, é o porquê que aquilo veio acontecer. Será que não está em conformidade? O que que não está em conformidade? Então, a gente também coloca aqui, tá? Registrando. Mas eu vou abrir depois para vocês aqui, tá? Então, mais uma vez, então eu tenho aqui a etapa do processo, né? Que indica, né? Em qual processo, qual etapa que eu estou realizando essa análise. Depois eu tenho aqui a descrição, né? Que é a função e requisito do processo, ou seja, a descrição simplificada do processo ou da operação, tá? Então, nós estamos analisando o que, né? Depois nós temos aqui os modos das falhas potenciais aqui, né, que é a descrição de uma não conformidade, tá, nesta operação que pode estar associada a um modo potencial daquela falha, tá? Depois eu tenho aqui os efeitos também, que vai descrever aqui, né, a falha em termos, né, do que seria observado, né, por quem está acompanhando ali também, tá? E certamente, né, isso vai alimentar, vai trazer também para a gente uma referência, né? E aí eu tenho aqui o índice de severidade, tá? Então, assim, essa severidade, ela é o quê? Pouco perceptível, muito importante, moderado, grave, extremamente grave. Então, quanto maior, tá, for a minha pontuação, tá, no meu índice de severidade ali, né, com certeza, né, é onde que eu devo atender primeiro. E aí, com certeza, se eu tenho um alto índice de severidade, pode ser que a ocorrência seja baixa, mas a gente sabe que se acontecer, a gente tem um grande problema. Tá? Então, assim, a análise desse documento, além, né, dele trazer ali uma descrição, né, um histórico, informações interessantes e importantes, ela também nos guia para uma estratégia, então, tá? Depois nós temos aqui as causas, né, dos potenciais falhas aqui, né? Então, ela vai ser definida aqui como a forma pela qual a falha poderia ocorrer, né? Então, assim, é o quê? É uma lubrificação inadequada, né? Eu coloquei errado o equipamento, né? Enfim, né? Ela não está em conformidade, tá? Então, qual é a causa daquilo? Tá? Quais são as possíveis causas? Olha, a causa, e aí você pode, no momento de brainstorm ali, né, realmente fazer essa estratificação. Olha, o que, que pode dar ruim que vai, então, levar a essa falha? Olha, pode ter isso, pode ser aquilo outro, ou seja, o exemplo que eu dei, né, se o carro não liga, o carro não liga por quê? Quais são os mecanismos, quais são as causas que estão levando o carro a não ligar?
né? Então, a gente vai ter ali vários cenários. E vocês podem ter certeza que, a depender, né, do tipo de falha, vão ter ali vários modos de falha, né? São várias causas, né? Ou seja, vários mecanismos que pode levar aquela causa a acontecer, tá? E aí nós temos o índice de ocorrência, que é a probabilidade de ocorrência da falha, tá? Remota, muito pequena, pequena, moderada, alta, muito alta, e aqui também, ou seja, nós temos, né, uma legenda que pode, então, trazer para a gente aqui essa pontuação em termos de índice de ocorrência, que é a probabilidade daquilo ocorrer, tá? E aí nós temos aqui, né, os controles atuais, né, do meu processo de detecção, ou seja, né, como que nós estamos tratando aquele processo atualmente? Nós temos aqui um índice de controle, nós temos um índice de gestão, nós temos qual que é a nossa rotina, nós temos condições, né, de acompanhar aquilo, qual que é o nosso controle atual? Ou seja, se a gente não tem um controle, se a gente não tem uma rotina, se a gente não tem algo voltado, né, para acompanhar aquilo, certamente nós vamos ter problemas, né? Então, o índice de detecção né, como eu falei, se o meu índice de detecção, de acompanhamento, ele é muito alto, então o valor é baixo, né? Agora, se eu mal analiso, a minha pontuação é alta, né? Então, se nós temos, então, o índice de severidade, tá? Então, quanto maior o índice, pior, tá? Eu tenho o índice de ocorrência, tá? Então, quanto mais, né, eu tenho registros daquilo acontecer, também é ruim, tá? E se eu não tenho um controle, é ruim também. Então, a minha pontuação vai ser mais alta. Então, pega lá, né, o índice de severidade alta, vezes o índice de ocorrência, né, que é alto, vezes a baixa metodologia, a baixa rotina que eu tenho de controle, de análise, né, de detecção, com certeza eu vou ter, então, nosso RPN aqui, né, com um valor muito alto, tá bom? E aí, a partir do momento, então, né, que eu vou aqui trazer, né, essa pontuação, nós realmente precisamos, né, trazer aqui essas ações que serão tomadas para a redução dessa pontuação, tá? Então, por exemplo, se um equipamento, embora o risco, né, vamos falar assim, o índice de severidade dele é alto, tá? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, índice de detecção, que eu vou conseguir diminuir aquele número, né? Se eu tenho ali, né, eu implemento, né, metodologias, rotinas, né, todo um gerenciamento em prol daquilo, com certeza eu tenho métodos de controle, né? Ou seja, eu tenho rotinas, eu tenho rotas, eu tenho planos, eu tenho um trabalho voltado para a confiabilidade. Então, pessoal, quando a gente fala de FEMEA, o FEMEA, né, eu falo assim que o irmão gêmeo dele, né, que, vamos falar, a mentalidade é confiabilidade. Então, eu preciso dar confiabilidade para o meu processo, independentemente de qual área nós estamos falando. Mais uma vez, o FEMEA tem FEMEA para processo, FEMEA para equipamento, FEMEA para projetos, FEMEA para sistemas, ou seja, né, tem várias formas de trazer aqui essa abordagem e implementar, então, essa ferramenta tão importante, tá? E aí, certamente, a gente tem aqui, né, ou seja, né, quais são, né, o registro de índice de severidade também, eu posso ter um gráfico para isso, né? E aqui alguns exemplos também de FEMEA para vocês, né? Então vocês percebem que ele sempre mantém, né, vamos falar assim, esse índice, né, essa pontuação da severidade, da ocorrência, da detecção, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma função, eu tenho um modo de falha e eu tenho um efeito potencial caso aquela falha aconteça, né? Então, é a grande pergunta. Então, qual é a função do equipamento? Olha, quais são os tipos de falhas? Você pode listar os tipos de falhas. Se aquela falha ocorrer, o que ela vai provocar? Ela vai provocar alguma coisa. E o que é? Né? E aí, eu preciso saber a causa potencial. Ou seja, aqui eu consigo mapear e compreender o efeito que aquela falha vai trazer
e eu consigo também ter a clareza qual foi o que provocou aquela falha. Tá? Então, um exemplo aqui de FEMEA para vocês, tá? Outro exemplo, né? Então, vocês percebem, né, que, ó, esse é um FEMEA aqui de processos, né? Então, assim, qual é a função, qual é o modo de falha potencial, qual é o efeito da falha, né? Qual é a causa da falha? Ou seja, a causa da falha pode ser vários tipos de causas, né? E isso vai ajudar muito também na sua gestão, no seu desenvolvimento ali, tá? Eu tenho aqui, né, mais um exemplo. Então, né, o modo de falha, o ruído normal, quais são as falhas possíveis, né? Olha, aqui no meu cabeçalho eu tenho do que eu estou analisando, né, do que se trata esse FEMEA aqui, né? As causas também, né? E aqui a gente tem o nosso índice, né? E aí, certamente, né, a gente tem, né, o nosso RPN aqui, tá? E as ações. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um modelo, pessoal, que eu gosto muito de utilizar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele aqui, tá? Então, aqui, ó, vários exemplos, né? Vocês podem tirar print aí, tirar uma foto, né? Podem me chamar depois nas redes sociais, né? Para eu poder passar um modelo. Quem quiser, pessoal, alguém quer um modelo de FEMEA, né? Um modelo editável de FEMEA, eu mando sem... gratuitamente para vocês, é só colocar, né? É só mandar, né? Me chama depois, né? Manda aqui uma mensagem, né? Que eu encaminho depois para vocês, né? Este modelo, tá? É só me pedir, tá? Então tem contato@leomelo.com.br, tá? Vou passar aqui para vocês o meu e-mail, tá? Que aí vocês conseguem falar comigo também, ó. Vocês vão conseguir falar comigo no suporte @leomelo também. Só me mandar. Deixa eu escrever para vocês aqui. Olha, suporte @leomelo. Pode me mandar aqui neste e-mail que eu mando para vocês um modelo aqui de FEMEA, tá? Alguns modelos que eu tenho, todo o material que eu tiver, eu compartilho com vocês aí também, para vocês, então, né, terem aqui esse material, tá? Então, alguns exemplos aqui, né, que está, vocês podem, né, que é mais para a gente, então, ter aqui uma referência, né, algumas ideias do que eu estou falando, né? Bom, para você que ficou aqui até agora, eu vou abrir, então, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? Aqui um modelo. Vamos mostrar aqui, ó. Eu gostaria, né, que vocês, né, vamos ver se eu consigo mostrar aqui essa planilha, né, para vocês. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos pegar aqui. Então, eu vou colocar aqui numa tela maior para vocês, né, porque aí é sacanagem, né? E aqui também eu vou expandir para vocês, tá? Então, vamos passando aqui, passo a passo, né? De forma bem importante, tá? Pessoal, o que vocês estão achando? Tá legal? Aqui, como eu falei para vocês, que é realmente, né? Eu gostaria muito, né? Por exemplo, treinamento de FEMEA leva muito mais tempo, né, pessoal? Então, estou passando aqui de uma forma mais direta, mais objetiva também, né? Então, se passou algum detalhe mais específico, né? Me perdoa aqui, mas, né? A gente, né? É importante, né? Dar um overview aqui sobre o tema, tá? Inclusive, se vocês estiverem gostando, comentem aí, poxa, né? Comentem aqui, mandem um salve aí para contribuir conosco aqui também, né? Então, aqui, ó, nós temos, né, o nosso subsistema, ou seja, né, de onde nós estamos falando, né, onde que se encontra, né,
aquele componente, né, aquela etapa do processo, aquela máquina, aquele projeto, enfim, né, de onde que a gente tem falado, tá? O componente aqui, né, é a função ou requisito do processo, tá? Então, assim, é a descrição simplificada aqui do processo, né? Por exemplo, o que ele faz, né? Então, qual é, né, a etapa aqui do meu processo que eu estou analisando, tá? Depois eu tenho, né, dentro daquele equipamento que eu estou analisando, daquela etapa do meu processo, quais são os modos de falha potencial, tá? Aqui, ó, é a maneira pela qual o processo pode falhar em atender os requisitos, né? Aqui é a descrição de uma não conformidade, tá? Então, assim, perguntas que vocês podem fazer aqui, pessoal. Como que o processo pode falhar em atender as especificações desejadas, né? E o que o meu cliente consideraria aqui como falha, além das especificações já definidas, tá? Então, quais são os tipos de falhas que podem acontecer aqui em uma etapa do meu processo, tá? E aí, eu tenho, né, o nosso índice de severidade aqui, ó. Então, eu tenho, né, vamos pensar aqui, né, e aí cada cenário, né, cada equipamento vai ter também, né, a nossa referência, tá? Então, o meu índice de severidade, olha, segurança, meio ambiente, operacional, ou seja, vamos pensar aqui um índice alto, tá, de severidade, olha, inaceitável, segurança, acidente ou doenças que podem gerar lesões, tá, ou até mesmo fatalidades. Eu tenho aqui meio ambiente, né, ou seja, efeitos irreversíveis, né, que ultrapassam, né, os limites ali do processo, da planta, né, do site da empresa, tudo mais, tá? Operacional, perdas diárias, né, maior ou igual a X, né, toneladas, X quantidade de peças, X, enfim, o impacto que isso tem, né, pensando então operacionalmente aqui, tá? Então, o índice de severidade, caso aquela falha venha acontecer, quando aquilo acontece, ele tem um índice de 5, por exemplo, porque ele traz aqui todos esses impactos. Bom, pessoal, até aqui, ok? Vão confirmando aí. Se vocês tiverem dúvidas, pode me perguntando, tá? Então, mais uma vez aqui, nós estamos falando de um componente que está em uma etapa do processo. Quais são os modos de falha que podem acontecer naquele componente, naquele equipamento, naquela etapa do meu processo, tá? E aqui, então, eu vou fazer a minha primeira análise, né? Nossa primeira pontuação, que é relacionada ao nosso índice de severidade, tá? Então, nosso índice de severidade aqui, ele vai estar, então, com base aqui nessa pontuação, tá? Então, assim, aqui, pessoal, além do nosso índice de severidade, é super importante colocarmos as causas fundamentais daquela falha, tá? Se a gente não sabe as causas fundamentais, mais uma vez, nós temos ferramenta de análise de causa raiz, tá? Nós temos aqui 5 porquês, nós temos brainstorming, nós temos estratificação, né? Nós temos aqui análise realmente lá dos 5 porquês, né? Do diagrama de Ishikawa, tá? Então, tudo aqui, todas essas ferramentas serão para nos auxiliar, tá? Em quais são as causas que têm levado, então, aquela falha ocorrer. Então, nós precisamos mapear todas as causas possíveis, tá? Não é achismo, não. Causas possíveis, ó, isso pode levar aquela falha a acontecer, tá? Depois nós temos aqui o nosso índice de ocorrência, tá? O nosso índice de ocorrência é a mesma coisa, mesma linha de raciocínio, tá? Ou seja, a ocorrência é rara, olha, não possui um histórico dentro ou fora da empresa, tá? Ou seja, é uma exposição baixa. Agora, quase certo aquilo acontecer mais de uma vez em um curto prazo, tá? Aí, com certeza, a minha pontuação vai ser alta também, tá? Quando eu faço, então, essa pontuação aqui do nosso índice de ocorrência, nós precisamos responder aqui também, olha, quais são os nossos controles atuais, tá? Tanto os nossos controles, né, de prevenção quanto de detecção, tá? Ou seja, como que nós estamos controlando o nosso processo? Como que a gente faz a gestão daquilo?
nós temos instrumentos, recursos que podem detectar que aquele tipo de falha pode acontecer. Então, nós vamos descrever aqui também, tá? Depois, nós temos aqui o nosso índice de detecção, tá? Então, depois que nós preenchemos aqui o nosso índice de ocorrência, tá? Nós temos aqui o nosso índice de detecção. E nosso índice de detecção, ele traz aqui todo um cenário, né? Então, olha, a detecção de fato é fácil, né? A gente tem instrumentos para isso, né? Qual é a dinâmica, tá? Para detectar que aquilo pode ocorrer, tá bom? E aí, pessoal, depois que a gente faz toda essa análise, aqui que vem um dos pulos do gato, tá? Nós temos aqui a nossa estratégia de manutenção, tá? Ou seja, a nossa estratégia de manutenção, ela pode vir, né, em alguns cenários, tá? Nós vamos tomar uma decisão, tá? Nós vamos seguir, então, aquela intervenção sob condição, tá? Qual que vai ser nossa estratégia de manutenção perante aquele cenário que a gente encontra, tá? Vai ser o quê? Sob condição? Sob condições, a gente sabe que eu tenho que investigar, que eu tenho que trazer, né, né, como que está, né, aquele equipamento, enfim. Então, aqui há, né, recomendações, inspeções, rota de inspeção, né? Então, a condição do equipamento é o que nós, né, teremos, então, como referência para a tomada de decisão e intervenção. Depois nós temos aqui preventiva, limpeza, lubrificação, com base em tempo. Tá? Então, tem um plano para isso. Olha, então, a estratégia referente, né, aquele cenário, aquele equipamento, né, nós teremos aqui, então, uma preventiva ali, tá? Nós temos também uma preditiva. Então, aqui é um exemplo de manutenção, tá, pessoal? Mas nós podemos também trazer qual vai ser a nossa estratégia, né? Como que nós vamos né, trabalhar, desenvolver esse tipo aqui, né, de ferramenta no cenário que nós estamos trabalhando. Ou deixar rodar até falhar, tá? Então, assim, ó, beleza, eu sei que aquele equipamento ali, eu posso deixar ele rodar, porque não posso deixar falhar, porque não vai, né, me trazer prejuízos, né? Pelo contrário, se de repente eu aplicar ali uma estratégia de preventiva, vai me custar um dinheiro que de repente não precisava, tá? Eu posso estar sendo muito, eu posso antecipar, né, uma intervenção e essa antecipação acaba que pode me gerar um custo também, tá? E aí certamente, né, a partir do momento aqui que eu trabalho com uma estratégia, né, nós também precisamos trazer aqui, né, quais serão as ações que nós vamos, né, trabalhar para a redução dessa pontuação, tá? Então, mais uma vez, eu tenho a pontuação do índice de severidade, o índice de ocorrência e nosso índice de detecção. E aí, essa pontuação vai ser, né, de cada um vai ser multiplicada, e aqui nós vamos, então, propor, tá, um plano de ação para a gente reduzir aquela pontuação. E aí, certamente, né, nós temos aqui qual é o prazo daquele plano de ação. Então, aqui já tem, né, o nosso planejamento, tá? A gente também pode, por exemplo, preencher um 5W, 1H, 2Hs fora, tá? Que vai atribuir aqui informações para o nosso FEMEA, tá? E aí, nós também podemos descrever o que foi feito ao longo da jornada, e nós vamos fazer novamente aqui, né, uma análise, tá? E aí, certamente, a pontuação que deu aqui, ela tem que ser menor, tá? Do que aquela, então, que se deu inicialmente, tá bom? Pessoal, basicamente é isso, tá? Aqui é um overview, tá? Então, fazendo uma análise aqui macro, né, da planilha. Então, né, aqui você pode trabalhar, pessoal, né? Eu gosto de trazer muito, né? Eu vou incrementando, né? A partir do momento que a gente vai trabalhando, a gente vai acrescentando, né, informações. Por exemplo, se é uma planilha, né? Se é um FEMEA voltado para manutenção, eu até, né, coloco aqui, né, por exemplo,
aquele tipo de falha, ele está relacionado à elétrica, à mecânica, eletromecânica, enfim, não sei, né? O que que é, né? Então, aquele tipo de falha, por quê? Eu posso pegar isso e montar um Pareto para saber quais são, né, o grupo, ou qual é do grupo o que tem maior risco de problemas, tá? Então, assim, se eu tenho o maior índice de falhas, né, mecânicas, por exemplo, então isso vai me ajudar em quê? Né? Vai me ajudar em muita coisa, porque eu posso, né, fazer um trabalho, né, com a equipe, né, de manutenção mecânica, eu posso fazer uma análise dos recursos que a manutenção mecânica tem, né, tanto recursos de ferramenta, como treinamentos, né, enfim, né, então tem aqui, né, várias estratégias que a gente, né, vai conduzindo e vai desenvolvendo, então, para em pró, né, na verdade, da confiabilidade, da qualidade, né, enfim. Então, com certeza, eu falo que o FEMEA, ele traz, né, aqui uma clareza, né, mas é muito importante, né, ele ser realmente um instrumento diário, né, de informações. Ali está o book, né, de qualquer, vamos falar, estratégia mais válida está no seu FEMEA, tá? Porque a gente sabe no seu FEMEA, né, mesmo sendo FEMEA, um FEMEC de processo de manutenção, a gente sabe quais são os tipos de falhas que podem apresentar, quais são, né, os motivos de falha, ou seja, o que de fato, né, leva aquilo a acontecer, tá? Nós temos o entendimento qual vai ser a nossa estratégia, sabe? Como que a gente vai conduzir esse processo também, né? Ou seja, sempre em prol da qualidade, sempre em prol da confiabilidade. E quando a gente fala de qualidade e confiabilidade, estou mirando também, né, as questões relacionadas à saúde ocupacional e também ao meio ambiente. Tá bom, pessoal? Pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, mais uma vez aqui, né? É um tipo de conteúdo, né, que demanda um tempo muito maior do que esse, né, que a gente falando em 1h30 aqui para vocês, né, sem parar, né, eu fui falando muitas coisas aqui, mas a ideia realmente é poder aqui, né, trazer de uma forma, né, esse momento de aprendizado, né, de compartilhamento de informações, né, realmente vai agregar muito valor. E mais uma vez, é o tipo da ferramenta, tá? Que é super importante um consultor dominar, tá? Então, assim, se você vai desenvolver um trabalho dentro de uma empresa e essa empresa fala que um equipamento está falhando, né? Não estou tendo um resultado em uma performance, né? Desejada. Eu estou tendo problemas dentro da manutenção, eu estou tendo problemas dentro do meu sistema, estou tendo problemas dentro do meu projeto, com certeza você já pode, calma aí, deixa eu estruturar aqui, né? Deixa eu entender o que está acontecendo. Vamos organizar esses registros, tá? Porque senão fica muito desconectado. Ah, o turno A tem uma informação, o turno B tem uma experiência, o turno C também tem uma experiência, ou seja, aquilo não está consolidado, ou seja, a gente não consegue, né, ter uma clareza, né, de forma organizada do que está acontecendo, né? Então a gente consegue fazer esse mapeamento e a partir deste mapeamento, então conduzir, né, as recomendações, tá? Então, pessoal, dentro de um processo de consultoria, eu falo o seguinte, né, que nós passamos aqui por 4, né, grandes pilares, tá, no desenvolvimento, então, de uma consultoria. Vamos lá, vou comentar com vocês aqui. Primeiro, tem aqui o diagnóstico. Tá? Então, assim, a gente precisa fazer um diagnóstico, a gente precisa entender em que nível, em que condição real, né, que aquele local se encontra, tá? Depois que a gente faz, então, aqui o nosso diagnóstico, nós temos o quê? Eu fiz o diagnóstico, apliquei as ferramentas, me trouxe clarezas, eu vou trazer aqui, né, recomendações, tá? E aí a recomendação, tá? Ela vai trazer então um plano de implementação. Então, mais uma vez, eu tenho diagnóstico, recomendação
e eu tenho, então, o meu plano de implementação. No plano de implementação, eu tenho as ferramentas que você precisa apresentar ali o escopo de como que vai ser feito, né? Todo aí, você pode apresentar um Gantt da vida, né? Você pode apresentar ali, né, a descrição, as etapas de como que aquilo vai acontecer, né? Da mesma forma na recomendação, né? Aliás, no diagnóstico, né? Então, assim, o diagnóstico, ele precisa trazer informações, tá? Riquíssimas, porque se você não fizer um diagnóstico, você não sabe como estava, e depois você pode utilizar do mesmo modelo de diagnóstico, né, para fazer novamente uma análise. Porque aí você sabe o seguinte, olha, fizemos um diagnóstico, tá? Identificamos o nível que se encontra, tá? Aquele processo, implementamos isso, aquilo através de recomendações, tá? Depois que eu fiz a implementação, eu vou fazer uma nova análise do meu diagnóstico, tá? Para saber o nível de maturidade que se encontra. E aí nós temos o quarto, né, pilar aqui, que é a consolidação, tá? Então, eu tenho um plano de implementação, né? Esse plano de implementação, entre um plano de implementação e a consolidação, existe uma execução, tá? Daquilo que foi, né, proposto, né, para implementar. Então, nós precisamos executar aquilo. E aí, o que, que vai acontecer? Eu faço, então, novamente um diagnóstico. Então, pessoal, deixa eu entender aqui. Então, vamos analisar novamente aqui os nossos, né, o nosso cenário. Tá? E aí, com certeza, a partir disso, a gente consegue ter, né, uma clareza, até mesmo para demonstrar, né, a força do seu trabalho ali dentro. Tá? Pessoal, mais uma vez, eu gostaria muito, né, de ter muito mais tempo aqui da gente falar, né, muito mais detalhado, mas eu quis passar aqui, né, dar um overview para vocês realmente, né, do que é o FEMEA, né, de uma forma bem ágil mesmo, né, mas vocês percebem que é uma ferramenta extremamente importante que vai nos dar clareza, direcionamento, né, saídas, né, ações, né, em prol realmente ali do que nós estamos buscando, que é a conformidade do nosso processo, a disponibilidade, a confiabilidade, né, ou seja, que aquilo que eu estou propondo a entregar, né, dentro de um processo e para o cliente, nós não tenhamos prejuízos, né, e perdas ali ao longo dessa jornada, tá bom? Pessoal, um forte abraço para vocês, obrigado a todos que estiveram aqui, né, acompanhando esse conteúdo. O conteúdo vai ficar disponível aqui no YouTube também, você pode assistir na íntegra, né, tudo que foi falado aqui, tá? Então, em 1h30, eu tentei passar para vocês aqui de uma forma bem direta, bem objetiva, tá, pessoal? Então, aqui foi, assim, direto ao ponto mesmo, tá? Caso vocês tenham dúvidas, tá? Mais uma vez, eu vou deixar aqui o nosso e-mail, que você pode entrar em contato comigo, tá? Então, suporte@leomelo.com.br, é só me passar um e-mail pedindo um modelo de documento, né? Tirar dúvidas também, pode me chamar, com certeza eu vou apoiá-los, né, no desenvolvimento, né, desta ferramenta, tá bom? Amanhã nós temos um encontro super interessante, né, que é o nosso GembaCast. Nós estamos indo para o nosso 12º episódio, né? É isso mesmo, 12º episódio, um tema muito interessante, voltado aqui, então, para o beneficiamento, então, de vidros. Então, nós vamos falar bastante, né, sobre esse cenário aqui, né, com um especialista da área, e eu tenho certeza que o FEMEA é uma das ferramentas que ele utiliza lá para, então, dar confiabilidade e qualidade para o processo. Tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês, obrigado pela companhia, que Deus esteja sempre com todos, né, abençoando, né, iluminando o caminho de cada um de vocês. Dúvidas, pessoal, podem me mandar um e-mail que com certeza eu irei retornar com vocês, tá bom? Forte abraço, tudo de bom para vocês, né? Mais uma vez, obrigado aqui pela companhia, espero ter agregado valor aí para vocês, tá? Rogério, Daniel e a todos que estiveram aqui acompanhando até o final, né? Eu sei que logo numa segunda-feira é muita gente cheia de compromisso, mas é super importante reconhecer o tempo e a dedicação de vocês em um conteúdo tão importante como este, tá bom? Forte abraço, vejo vocês
amanhã no nosso episódio do GambaCast. Toda segunda-feira tem conteúdo, inclusive já vamos colocando aqui qual a ferramenta ou qual conteúdo vocês gostariam, né, que eu compartilhasse aqui um tema, né, uma ferramenta, uma prática, né, que faz sentido para a rotina de vocês. É só deixar aqui nos comentários também, com certeza eu vou, né, trazer aqui com muita dedicação e muita atenção com vocês. Forte abraço, vejo vocês então no nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!